Correio o debate de volta e a gente conversa no estúdio, ao vivo, com a deputada estadual Daniela Ribeiro. Ela é do PP, hoje, Progressistas. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Vitor. Cumprimentar você e a todos os telespectadores e dizer que é uma alegria estar aqui, mais uma vez. Prazer é nosso recebê-la. Deputada, o Jornal Correio de hoje tem uma matéria, inclusive apontando para que o seu partido, o Progressistas, deve anunciar ainda essa semana com quem vai marchar nas eleições de outubro. Já dá pra gente ter aí uma expectativa, uma vez que a chapa de Lucélio está formada, enfim. Quando vai acontecer efetivamente o anúncio? Vitor, toda a população paraibana e a imprensa tem acompanhado os passos do progressista com relação a não só a definição, mas principalmente a questão de ouvir a população e ouvir em torno de projetos. Eu acredito que isso é o tema mais relevante para as próximas eleições. Então, diante disso, nós fizemos uma pesquisa, nós tínhamos programado os seminários, que é o seminário Visão Progressista, onde, infelizmente, por uma situação como o falecimento do ex-deputado Rômulo Gouveia, foi adiado e, infelizmente, pela perda dele também, e foi adiado o evento. Logo após, houve o problema da questão da greve dos caminhoneiros. Então, mais uma vez, o evento foi cancelado. Então, como não poderíamos perder tempo, nós acrescentamos dentro das pesquisas internas, a qualitativa principalmente, a questão da população sinalizar para aquilo que deseja e que gostaria de ver de diferente. Então, essas mudanças fizeram parte, estão fazendo parte deste momento do progressista, onde nos próximos dias, havendo inclusive aqui agradecendo a população que sinalizou, inclusive na pesquisa de Senado, onde dá traz o nosso nome como um nome competitivo, que dá condições para você criar esse momento. A gente agradecendo e também tendo isso como não só base, mas como diferencial para que haja essa decisão. Daniela, você é pré-candidata ao Senado? Olha, mais uma vez, assim, minha gratidão ao povo da Paraíba por esse reconhecimento do nome, sim. Coragem e força para ir para ser candidata tenho, todo mundo sabe disso, mas não é uma decisão só pessoal. Então, decisão partidária, decisão de ouvir as lideranças, você ouvir aqueles que fazem parte, aqueles que são filiados do Partido dos Progressistas, como também, de uma forma geral, os segmentos, que é fundamental. Então, a gente está nesse momento, então, coragem e força para seguir em frente, para ser pré-candidata, sim, eu tenho. Agora, nos próximos dias, haverá, eu acredito, essa definição, já com esse embasamento todo, para que não seja uma candidatura imposta, mas sim que ela venha de fora para dentro e não de dentro sendo colocada, eu diria, até de forma, vamos dizer, equivocada, se você faz dessa forma, obrigando as pessoas. A chapa de Lucélio Cartacho, que é irmão do prefeito de João Pessoa, já tem lá em Campina Grande uma representação. É a esposa de Romero Rodrigues. Só que o PP é parceiro lá em Campina Grande. Enivaldo, seu pai, é o vice de Romero. Nessa escolha, a chapa está definida. O PP foi excluído, Daniela, dessas escolhas que essa chapa fez? Então, naquele instante, por isso que eu até fico muito feliz com a sua pergunta, porque é isso que a população tem acompanhado. A sociedade tem acompanhado com relação a essa definição que foi feita com a exclusão da participação do Progressistas naquele momento, onde estávamos todos juntos, num processo de conversa, de diálogo para a definição e inclusive para apoio da pré-candidatura, que à época era Luciano Cartacho, sim, logo após Romero Rodrigues. Isso. E aí, quando se firmou a decisão de Lucélio, nós realmente ficamos fora da definição, não participamos de nada, soubemos pela imprensa dessa decisão. Então, claro que houve uma insatisfação, não só por não estar, vamos dizer assim, naquele momento, ter construído a chapa, mas principalmente porque a gente vinha conversando e estranhamos bastante a forma que foi feita. Então, ali foi zerado o jogo, foi zerado o nosso compromisso naquele instante, porque pelas mudanças que foram feitas e sem que participássemos da discussão, não só progressistas, como outros partidos também de base de oposição. No anúncio de sexta-feira, a gente estava lá em Campina Grande, na abertura do São João, o PP foi surpreendido com aquele anúncio também da vice-governadora, da candidata? Não, já se esperava que houvesse um anúncio, até porque já havia se trazido isso com relação na imprensa, a gente tinha acompanhado, então isso aí a gente sabia que possivelmente iria acontecer. Então, e também assim, não caberia mais a nós entrarmos nessa discussão, porque se estávamos fora,
não tinha porquê, e nem há, né, ainda definição com relação a apoio, então não haveria porquê a gente ter que ser chamado ou mesmo ter dado uma nota de apoio, porque não fazemos parte, nesse momento, né, dessa composição. No quadro para o Senado, 2 vagas estão para disputa. Hoje, Cássio e Lira são pré-candidatos para renovar. Você acredita que nesse quadro para o Senado o momento é de renovação? E, sobretudo, será, por exemplo, na disputa para o Senado, uma disputa de uma mulher, uma cadeira para uma mulher, também seria um mote interessante a ser trabalhado? É renovação e chegou a vez da mulher, por exemplo? Eu acho que, acima de tudo, é conteúdo, valores e princípios que se devem ter, né, trazendo para Paraíba. Porque a gente sabe que há um desencanto, né, e isso é geral, né, no país com relação à política. Então, você, antes de tudo, trazer aquilo que você pode como bagagem, no sentido daquilo que você acredita, você mostrar claramente à população. E aí vem de acordo também com os passos que você já deu. Graças a Deus, a Paraíba me elegeu como deputado estadual, depois, mais uma vez, renovando o mandato, quase dobrando a minha votação. E agora, inclusive, me sinto com uma responsabilidade muito maior, por ser demonstrado pela pesquisa, né, pela qual e pela quanto, inclusive, como não sou candidata, você já pontuar numa pesquisa, você fica realmente muito grato. Então, eu acho que o diferencial, Vitor, vai ser, além de, claro, você ter a oportunidade em ser a primeira mulher, né, a ser, sendo eleita senadora pela Paraíba, mas também, acima de tudo, o conteúdo, aquilo que você traz como desejo para o nosso estado. Por exemplo, nas pesquisas, a população tem sinalizado que as maiores questões, e essas são importantes, são eixos importantes, que é a questão da saúde, né, no dia a dia do cidadão que precisa. Eu sou mãe e sei muito bem, né, a angústia de uma mãe quando o filho adoece, a gente precisa de médico e não tem como esperar. Então, na questão da educação, né, a necessidade de investimento na educação, que é por causa da deficiência da educação que nós temos tantos problemas, e aí que vai ter consequências na área de segurança, né, onde a gente precisa, é outro campo que precisa ser trabalhado. A questão da mulher, com toda certeza, pela sensibilidade, pela vivência das preocupações e das durezas que a mulher enfrenta. Você tem como trazer essa contribuição, e eu tenho toda certeza, e o desemprego também, que é outra questão crucial, que precisa ser tratado com muito enfoque, né, por essa representação. Eu acredito que isso será fundamental nesse diálogo com o paraibano. Acho sim que renovação ela é salutar, ela é importante. São 2 vagas para Senado, então as pessoas têm, né, a condição de fazer as suas escolhas. E mais do que isso, você motivar com o trabalho que você já tem, né, que vem trazendo, e também apresentando aquilo que você deseja para o Estado. Agora, um outro aspecto que chama a atenção nessa possível pré-candidatura ao Senado é que Campina Grande já tem Cássio, de Campina, Veneziano, também de Campina, Lira, que tem lá raízes em Campina Grande, e agora praticamente definido o nome de Daniela Ribeiro. Não é muito Campina Grande, não? Campina tem dessas coisas, né? Sempre foi diferenciada para que houvesse, inclusive, a participação na eleição do governo do Estado, ela sempre fez a diferença. E eu não vejo dessa forma. Acho que o principal é você ter o compromisso, e aí, de quem vai estar concorrendo com o Estado. Uhum. Né? Então, eu tenho minha identidade com Campina Grande, sou filha de Campina Grande, né? Amo minha terra, né? Realmente o povo que tanto se valoriza. Mas acontece que, já como deputado estadual, você amplia esse horizonte, onde você tem que trabalhar pelo Estado e amar também o Estado e fazer o bem ao Estado. Então, da mesma forma, imagine como senador, onde você vai para um espaço onde ali você vai representando exatamente o seu estado. Então, eu diria que Campina Grande tem, se dessa forma forem confirmados esses nomes, né, todos esses nomes, tendo essa representação, mas com toda certeza, e aqui eu falo por mim, em sendo pré-candidata, não deixarei, ou não só olharei para Campina Grande, né, mas o estado da Paraíba como um todo. Esse é o nosso papel. Um outro tema que chamou muita atenção a semana passada aqui na Paraíba, deputada, é o caso da Granja Santana e o custo da residência oficial do governador, principalmente com alimentação, com comida. O jornal Correio trouxe esse tema. Na sua avaliação, a Granja está sendo mal utilizada, ou o governo poderia dar uma outra destinação à Granja, que não
o cidadão bancar os custos, inclusive com a manutenção daquele espaço. Qual a sua opinião sobre esse tema? Minha opinião é a seguinte, Vitor, a população tem acompanhado de perto, né, o cidadão tem acompanhado de perto essa questão da transparência, da necessidade de corte de gastos públicos que, vamos dizer, que hoje já não dá mais para se aceitar. Então, de uma forma geral, é óbvio que se você faz uma conta, você imagina em casa, você está em casa, né, que tem seu orçamento, se você precisa investir em determinado lugar, você deve cortar em outro. E geralmente é naquilo que é supérfluo. Então, não cabe mais, isso é necessário, essa discussão que está em pauta, ela é necessária tanto aqui como no país, no que diz respeito a corte de gastos públicos com despesas que não cabem mais para o cidadão que precisa de ir a um posto médico não ter o atendimento, no entanto, assistir, né, determinadas regalias que para um gestor não são necessárias de forma alguma. Então, eu acho que essa discussão ela é válida sim, na amplitude não só da granja do governador, mas na amplitude, eu digo, de outros espaços que a gente fala administrativos, como, né, como prefeituras, como a própria questão da Assembleia Legislativa, exatamente, Câmara de Vereadores. Então, de uma forma geral, eu acho que esse sentimento, essa sensação também está fazendo parte dos gestores. Eu sinto que há uma mudança com relação a isso e aí o próprio entendimento dessa necessidade de rever aquilo que pode ser trazido e pode ser feito com relação a uma resposta à sociedade para dizer assim, olha, você vivencia isso aqui e nós temos que ajudar e fazer a nossa parte também com isso aqui. Então, cortes são necessários para que a gente possa ter investimento em outras áreas que são primordiais para o cidadão que paga imposto e que assiste, como eu disse, seu filho não ter direito a uma escola de qualidade, um ensino de qualidade, enquanto isso, um político ter regalias que não devem ter. Vamos fazer uma pausa rapidinha, na volta a gente vai falar um pouco sobre a disputa para o governo do estado. A deputada vai dar a opinião dela e a gente volta rapidinho, intervalo do Correio Debate.